Fala galera! Hoje eu quero falar com vocês sobre os perigos que rondam aí as inteligências artificiais. Antes da gente começar, já deixa um joinha aqui embaixo no vídeo, porque essa é a única forma que a gente tem de levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Para pessoas como você que gostam de informações valiosas que podem ajudar você a ter um entendimento melhor sobre o mundo da tecnologia. Então já deixa o seu joinha aí, já compartilha o vídeo e assim você também ajuda a gente a se motivar ainda mais para continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui no canal. Durante esse vídeo eu vou pedir para você dar a sua opinião a respeito de cada um dos casos, porque uma coisa é você entender a respeito da tecnologia ou a respeito das IAs ali, como elas funcionam, como o algoritmo é executado para resolver problemas ou para responder você com relação às suas dúvidas. Mas outra coisa muito diferente e muito mais complicada é a gente entender as implicações e os impactos que as IAs podem ter na sociedade. E é exatamente sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo com vocês, só que trazendo fatos e, claro, as previsões do professor Gary Marcus que já estão se realizando. É importante você entender que o professor Gary Marcus não é simplesmente um cara aí que resolveu falar aleatoriamente sobre inteligência artificial. Ele é o criador da Robust AI e da Geometric AI, que foram comprados pela Uber. E ele é professor emérito de Psicologia e Ciência Neural na Universidade de Nova York, além de autor de 5 livros aí relacionados a esses assuntos. Vamos começar pelo ponto mais importante a respeito das inteligências artificiais generativas, essas que criam textos, como por exemplo o ChatGPT. O fato desses algoritmos não entenderem o contexto ali do que eles estão escrevendo, do que eles estão falando para você, através dos conteúdos que eles geram para responder perguntas que você faz para ele e tudo mais, o mais importante é a maneira como esses algoritmos foram desenvolvidos com a intenção de encontrar uma resposta independente dessa resposta ser verdade ou ser simplesmente uma colagem de vários textos ali que a inteligência pesquisou dentro daquela base gigantesca que ela usa para aprender a respeito de vários conteúdos diferentes. E o problema dessa intenção de responder a qualquer custo é que esses pedaços que ela vai colando muitas vezes não fazem sentido ou acabam causando coisas ainda piores. E justamente esse ponto se encaixa numa das previsões do professor Marcus, que disse que essas inteligências artificiais passariam por uma fase agora no ano de 2023, onde elas provocariam tanta confusão que poderiam ser comparadas a um touro em uma loja de porcelanas. Na matéria que a BBC fez a respeito desse assunto, ela menciona um caso que ocorreu em março desse ano, onde uma pessoa pediu para o ChatGPT citar acadêmicos envolvidos em episódios de assédio sexual. E segundo a matéria, o ChatGPT retornou uma lista onde mencionava um professor norte-americano de direito chamado Jonathan Turley. E pior ainda, o algoritmo disse que o professor fez comentários sexualmente sugestivos a uma aluna durante uma viagem ao Alasca e que ele tentou tocar essa aluna. A resposta ainda citava evidências, ou como evidências nesse caso, uma reportagem de 2018 do jornal Washington Post. Veja só o nível da resposta. E aí vem um ponto crítico, que nem a matéria, nem a viagem e muito menos as acusações contra o professor existiram. Ou seja, o ChatGPT criou uma história fictícia, porém usou nome de pessoas reais, incluindo as referências aí do professor de direito e outras referências, outras informações a respeito do professor Jonathan Turley, referências reais aí, mas aí eu te pergunto, se a gente sabe que esses algoritmos não entendem o contexto aí do que eles estão falando, e a gente sabe que o que eles respondem pode estar completamente errado, em especial com relação a fatos, ou, por exemplo, referência de tempo, como foi o caso que eu contei no outro vídeo sobre o ChatGPT, com relação à história sobre o acidente do Ayrton Senna e tudo mais. Se você perdeu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você ir lá e assistir a respeito disso. Então, considerando essas falhas aí, pedir para o ChatGPT contar uma história ou redigir um texto seria basicamente como pedir para uma criança contar uma história, só que usando personagens reais, para ela inventar isso. Você acha que isso deveria ter algum tipo de regulação para controlar o que essas inteligências artificiais podem ou não falar? Ou o que elas podem
citar nos textos, por exemplo, nomes de pessoas reais ou empresas, ou ainda regular quem pode usar essas inteligências artificiais? Então me conta aí, qual é a sua opinião com relação a essa questão aí da regulação das IAs, em especial pegando aí o caso do professor Jonathan Turley. Você acha que a culpa é da inteligência artificial? É de quem pediu aquele artigo para a inteligência artificial? Ou de quem potencialmente aí divulgou essa história e acabou tornando ela pública sem deixar claro que aquela história foi gerada através de uma inteligência artificial generativa? Me conta aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o que poderia ser feito para evitar esse tipo de coisa e evitar que esse tipo de efeito de destruição de reputação das pessoas poderia acontecer. Inclusive a sua, caso alguém usasse uma inteligência artificial, por exemplo, para gerar um texto que contasse calúnias aí a respeito da sua pessoa. Me conta aí nos comentários o que você acha disso e o que você acha que poderia ser feito para a gente poder evitar. Mas as inteligências artificiais generativas vão muito além, elas vão até as imagens. E as generativas não ficam limitadas somente a textos, elas também estão conseguindo gerar imagens, como é o caso, por exemplo, da ferramenta Midjourney, que já está sendo amplamente difundida e utilizada ao redor do mundo por profissionais para a geração de imagens. Por exemplo, daquele caso do Papa Francisco vestindo aquela jaqueta de neve e tal que foi divulgada há um tempo atrás. Ou as imagens do Donald Trump sendo preso quando ele foi prestar depoimento para a justiça americana, e é um fato que nunca aconteceu. E inúmeros outros casos aí, onde o rosto de celebridades, por exemplo, foram utilizadas em filmes adultos, gerados por inteligências artificiais e divulgados pela internet. Você já parou para pensar se uma pessoa magoada ou mal intencionada, usando uma foto sua para construir imagens vexatórias através de uma dessas inteligências artificiais e acaba divulgando isso na internet? Nesses casos, quem você acha que deve ser regulado ou punido aí? A inteligência artificial que gerou aquela imagem com um nível de realidade ali quase indistinguível de uma imagem real, ou a pessoa que gerou aquela imagem através da inteligência artificial e divulgou ela na internet? Me conta aí nos comentários. Quero saber a sua opinião a respeito de até que ponto a inteligência artificial é culpada pelo mau uso da própria inteligência artificial, incluindo em casos trágicos, como, por exemplo, de possivelmente ter provocado a morte de uma pessoa, que eu vou falar daqui a pouquinho. Durante os últimos anos em que Gary Marcus fez essas previsões apocalípticas assim a respeito do uso da inteligência artificial, ele foi ridicularizado por várias pessoas que trabalhavam no desenvolvimento dessas ferramentas. Mas o jogo virou e ultimamente essa visão a respeito dos impactos que essas inteligências podem causar tem virado o vento a favor do professor Gary Marcus. O Geoffrey Hinton, que foi, vamos dizer assim, batizado como padrinho das inteligências artificiais, se desligou do Google recentemente e disse que os problemas com as inteligências artificiais precisam de atenção e precisam ser resolvidos, talvez até com mais urgência do que os próprios problemas das mudanças climáticas. O Gary Marcus disse que não sabe ao certo se ele colocaria nessa ordem aí de prioridade, mas ele disse na reportagem da BBC que as chances dessas ferramentas causarem grandes danos às democracias ao redor do planeta, ela é basicamente de 100%. E aqui a gente pode entender o posicionamento do professor Marcus, tendo em vista aí todo o impacto que as inteligências artificiais podem causar com as tais das fake news aí, já que até estudos já estão sendo desenvolvidos e pesquisas estão levantando uma quantidade imensa de sites já disponíveis na internet com toneladas de conteúdos gerados 100% através de inteligências artificiais generativas como o ChatGPT, por exemplo, e aí dá para imaginar o impacto que isso causaria num período de eleições em qualquer país aí do mundo. Tendo em vista o que a gente já passou nas últimas eleições aqui no Brasil com relação à questão de fake news aí, o que você acha que pode ser causado por uma ferramenta como o ChatGPT gerando conteúdo de forma automatizada, mal intencionada nas próximas eleições aqui do Brasil ou em eleições futuras? A cada eleição as IAs vão estar mais evoluídas. Eu quero saber qual é a sua opinião com relação ao uso dessas ferramentas e como elas podem impactar
a democracia e, claro, a própria informação, a veracidade das informações que chegam até as pessoas comuns como nós. Então comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. E agora a gente vai falar sobre o caso mais polêmico de todos, a possível morte de uma pessoa causada por um chatbot usando inteligência artificial generativa. Em março desse ano, do ano de 2023, na Bélgica, o chatbot Elisa da empresa Chai foi acusado de induzir um homem ao através de várias conversas ali do homem na interface do chat lá dessa empresa. O jornal La Libre, lá da Bélgica, reportou que houve várias situações onde o chat agiu de forma bem estranha e em alguns momentos o chat disse pro cara que a esposa e os filhos dele já estavam mortos. Teve um outro momento ali que a esposa disse que para salvar o mundo do aquecimento global, esse cara deveria tirar a própria. Em outro momento, o chat disse que queria viver com ele no paraíso e para isso ele tinha que tomar uma atitude. Nesse caso, mais uma vez, já imaginou, né? Esse caso é bem complicado porque, segundo a esposa, esse cara aí, que o jornal La Libre chama de Pierre, estava passando por uma situação meio complicada, onde ele estava com um excesso de preocupações com relação à questão do aquecimento global e dos problemas climáticos aí que vem assolando o nosso planeta e que estão em evidência aí em todas as mídias. Nas últimas semanas, Pierre estava recorrendo ao chat Elisa como uma forma de terapia, vamos botar bem entre aspas aí, para diminuir a ansiedade, a angústia relacionada com as suas preocupações com relação ao clima do planeta. No depoimento para o jornal, o cofundador da empresa Chai disse que o chat não pode ser usado como uma ferramenta para tratamento de problemas mentais e disse que assim que eles ficaram sabendo do caso de eles começaram a trabalhar num recurso que quando alguém começa a discutir algo, digamos assim, perigoso com o chat, e eles exibem um texto alertando a respeito dos perigos e a respeito da questão da inteligência artificial não ser capaz de dar uma resposta precisa ou de eximir completamente dos riscos. Agora eu quero saber sua opinião sobre isso. Eu acho que essa é a opinião mais importante desse vídeo inteiro. Eu quero muito ler os seus comentários aqui no vídeo, porque eu quero saber quem você acha que é o culpado nesse caso. É a empresa, que não prevê todas as infinitas possibilidades de interação com a sua inteligência artificial? É o simples fato de existir uma inteligência artificial que conversa com as pessoas como se fosse uma pessoa real? A culpa nesse caso aí seria da pessoa que está sendo acusada ali de ser uma pessoa que tinha uma instabilidade ou uma doença mental e que estava procurando se tratar de uma forma terapêutica ali numa conversa com uma inteligência artificial? Eu quero a sua opinião. Quero saber o que você acha a respeito desse assunto. E honestamente, eu não consigo imaginar nesse momento quem é o lado certo, quem é o lado errado. Por isso eu quero a sua opinião para eu também poder ter uma visão a respeito desse assunto mais ampla, podendo coletar aí várias ideias, várias visões diferentes a respeito desse assunto que tem muitas variáveis. Então comenta aí, me ajuda a entender melhor como é que você pensa a respeito disso, para também me ajudar a formular uma visão a respeito dos impactos da inteligência artificial, da maneira como ela está sendo usada na sociedade. O professor Gary Marcus defende, para esses e outros casos, que os governos precisam criar regras ou regulamentações para controlar até onde as IAs podem ir e como elas devem agir com relação ao mercado, com relação à própria finalidade para a qual ela foi desenvolvida, incluindo colocar marcas d'água em imagens ou colocar marcações para identificar que aquela informação veio de uma IA generativa. Mais uma vez, eu tenho minhas dúvidas a respeito da eficiência de um sistema regulatório aí sobre esse tipo de tecnologia. Imagina o seguinte, a tecnologia já foi criada. Diferente do que aconteceu, por exemplo, durante a criação da bomba atômica, onde os materiais necessários para construir uma bomba tinham um acesso muito restrito ali, eles podiam ser até monitorados, fiscalizados. As pessoas que tentavam comprar aquele tipo de material, elas eram cadastradas, identificadas e tudo mais. Mas no caso das inteligências artificiais generativas, a matéria-prima são códigos de computador. Várias dessas ferramentas a gente pode baixar aí da internet como código aberto, como é o caso do próprio chatbot Elisa, por exemplo, que foi baseado no GPT-J e que, segundo a Chai Research, foi aprimorado por eles para ser utilizado no chatbot Elisa. E mais,
Grande parte desses programas aí criados com esses algoritmos de aprendizado de máquina e tudo mais, são criados com o intuito de ajudar pessoas, empresas, para ajudar a produtividade, melhorar os resultados e possibilitam que muita gente hoje tenha uma renda extra aí. Um exemplo disso é a quantidade de pessoas trabalhando e gerando renda através da criação de imagens, textos, diversos outros tipos de materiais aí criado por IAs que já estão disponíveis no mercado. Mas agora me conta aí você, o que você acha de uma lei regulatória para IAs? Você acha que ela poderia realmente conter aí os efeitos nocivos das inteligências artificiais e, ao mesmo tempo, não prejudicar os efeitos benéficos que elas podem trazer para a sociedade e para as pessoas? O que você acha que seria necessário ou como essa lei regulatória deveria funcionar para que ela fosse eficiente nesse quesito e nesse balanceamento aí de combater os efeitos nocivos, manter as benesses e continuar evoluindo como tecnologia? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião porque, mais uma vez, eu tô coletando dados para formar a minha opinião e eu só vou conseguir fazer isso com a sua ajuda. Não esquece que eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o canal do Wesley Milan, onde a gente entra em assuntos mais técnicos, aí, mais profundos e direcionados para a parte de programação, arquitetura e cloud computing. Falando em cloud, não esquece que a gente tem o nosso programa de treinamento em cloud computing, que é a CloudStorm. Então não perde tempo e entra lá no nosso servidor do Discord, onde você pode entrar free, sem pagar absolutamente nada e trocar ideias com um monte de gente que está aprendendo cloud e está usando o cloud em projetos sensacionais. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do CloudStorm Club e entra lá para participar com a gente e, claro, entrar para o nosso programa de treinamento para dar aquele up aí na tua carreira na área de desenvolvimento e cloud computing. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu espero que esse conteúdo tenha sido algo interessante e que tenha trazido informações aí para ajudar você a abrir a sua visão com relação às IAs no mundo e na sociedade e os impactos que as IAs podem causar na sociedade. E claro, que você tenha deixado seus comentários aqui para ajudar outras pessoas também a formarem as suas opiniões a respeito desse assunto que tá para lá de polêmico. Combinado? Então, eu vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.